né? Então, para a gente pensar aqui os principais dados, primeiro eu quero desejar um bom dia, uma manhã profícua de trabalho a todos nós, pedir aos colegas a gentileza de desligarem o áudio, né, para não atrapalhar, e também as câmeras, né, para a gente vai deixar só o palestrante, e eu também vou já desligar a minha câmera, só apresentar o Dr. Paulo, vamos ficar todos online, mas sem câmera e sem áudio, né? Bom, o Dr. Paulo César dos Passos foi presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, nos anos de 2019 e 2020, é mestre em Direito Processual Penal pela Universidade Paranaense, Unipar, doutorando em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, ele é especialista em Direito Processual Penal pela FUCMAT, ela hoje é Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso, não é isso, Paulo? Isso, hoje é a Universidade Católica Dom Bosco, hoje é o CDB. Na época, que eu não sou antigo... Dom Bosco, certo. Católica Dom Bosco, exatamente. Professor contratado e voluntário por 10 anos na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Foi professor da Escola Superior da Magistratura, SMAGES, e da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Professor da disciplina Processo Penal em cursos de pós-graduação. Foi defensor público em Mato Grosso do Sul de 91 a 92. Eu também, Paulo. Tive essa experiência maravilhosa na defensoria. Presidente da Associação Sul-Mato Grossense dos Membros do Ministério Público, de 2007 a 2009. Eu também carreguei essa cruz, meu amigo. Essa é pesada, viu? Chefe da Secretaria de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Paulo Alberto de Oliveira, de maio de 2010 a maio de 2012, e do Procurador-Geral de Justiça, Humberto de Matos Brites, grandes amigos, também colegas extraordinários, no período de maio de 2012 até dezembro de 2014, eleito para o cargo de Procurador-Geral de Justiça para o biênio 2016-2018, e no dia 1º de abril de 2016, reconduzido ao cargo, até o dia 1º de abril de 2016, e reconduzido ao cargo no dia 4 de maio de 2018 para o biênio 2018 e 2020. Desde dia 5 de maio de 2020, exerce o cargo de Procurador-Geral Adjunto de Justiça, de Gestão e Planejamento Institucional, tendo hoje como Procurador-Geral o doutor Alexandre, que é também um colega extraordinário, né? Paulo, eu quero agradecer a sua honrosa presença nesta videoconferência, em nome do nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor Manuel Pinheiro, do CEAF, em nome da colega Luciana, e da Escola Superior do Ministério Público. Eu quero parabenizar e agradecer o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, o CEAF, que, sob a coordenação da doutora Luciana, vem fazendo um trabalho primoroso de enriquecimento e engrandecimento, aprimoramento do Ministério Público do Ceará. Quero também agradecer e parabenizar toda a equipe de trabalho da Escola Superior do Ministério Público e do CEAF. Quero saudar aqui e abraçar o colega Breno, que é o nosso coordenador do CALCRIM, que também está aqui conosco, o Centro de Apoio Operacional Criminal. Quero saudar todos os colegas do Ministério Público que nos honram com a presença, além dos colegas do Ministério Público do Ceará, alguns colegas também de outros estados que já estão chegando nessa videoconferência. Quero saudar os servidores do Ministério Público do Estado do Ceará, agradecer também a honrosa presença dos servidores, assessores, estagiários e todos que estão aqui conosco na manhã de hoje. Rapidamente, eu queria eu vou reprisar, né, algumas normas. O doutor Paulo, ele vai falar aqui por cerca de 1 hora, mas o doutor Paulo fique à vontade, né, porque ele tem uma profundidade imensa no tema, é um momento aqui extraordinário para todos nós aprendermos, bebermos um pouco dessa água da sabedoria, doutor Paulo. E os colegas que desejarem perguntar, para a gente não quebrar o raciocínio do palestrante, eu pediria gentilmente que os colegas se inscrevessem, né, colocassem só o nome no chat, e aí a nossa equipe de apoio vai anotando, e por ordem de inscrição no chat, eu vou chamando os colegas e o colega faz a pergunta mesmo oralmente. Pode ser uma pergunta, pode ser um comentário, pode ser uma
um enriquecimento também do que está sendo colocado. Eu só vou pedir para os colegas não formularem tese nas perguntas, né? A gente ser conciso nas perguntas para a gente ter uma maior objetividade na nossa manhã. Então, já vou novamente pedir aos colegas, saudar aqui o doutor Ariano, Arlan Neves, pedir ao doutor Ariano para desligar o vídeo e todos os colegas que estejam com o vídeo ligado, desligar também o áudio e passar a palavra ao doutor Paulo, novamente dizendo da satisfação, da alegria. Hoje é uma manhã extraordinária aqui para nós cearenses, Paulo. Muito obrigado pela presença. A palavra é sua, meu irmão. Queria aqui agradecer ao convite formulado pelo meu amigo Plácido, cumprimentar os colegas do Ministério Público do Ceará, cumprimentando o Procurador-Geral de Justiça, doutor Manuel Pinheiro, grande Procurador-Geral de Justiça, e ao doutor Plácido, não só foi um grande Procurador-Geral de Justiça, mas tanto o doutor Plácido quanto o doutor Manuel são exemplos de lideranças nacionais do Ministério Público. Nós vivemos aqui um tempo extremamente conturbado, um momento com ataques, infelizmente, desmedidos contra o Ministério Público, e a liderança nacional, com uma atuação intensa e, muitas vezes, a atuação das lideranças do Ministério Público não é devidamente reconhecida diante de muitas coisas que têm que ser feitas sem publicidade e que, por vezes, não chegam ao conhecimento dos colegas, mas graças à atuação das lideranças nacionais do Ministério Público, temos conseguido atravessar a tormenta e reafirmar a confiança que a sociedade tem no trabalho de cada membro da nossa instituição. Cada promotora, cada promotor, cada procuradora, cada procurador de Justiça e da República atuam em prol daquilo que todos nós queremos, tornar concreto, por vezes, aquilo que a Constituição traz apenas como promessa. Então, cumprimentando o doutor Manuel Pinheiro, Procurador-Geral de Justiça, e ao doutor Plácido, eu cumprimento todos os colegas do Ministério Público do Ceará. Eu fui convidado para conversar, não dar uma palestra, nem dar uma aula, mas conversar, trocar algumas ideias, algumas angústias com os colegas acerca do sistema acusatório, como funcionaria ou como deveria funcionar, ou quais são as falhas que ele tem no sistema brasileiro. Antes de começarmos a tratar da matéria, o Plácido lembrou aqui que eu fui defensor público. É verdade, fui defensor público muito novo. Entrei na defensoria aqui no Mato Grosso do Sul, porque sou paulista de nascimento, mas vim para Campo Grande, minha família veio para Campo Grande quando eu tinha pouco mais de 1 ano e meio de idade, então me considero campograndense. E estudei aqui toda a minha vida e me formei. Naquela época não exigiam os 3 anos, fiz concurso, logrei êxito, fui aprovado na Defensoria Pública e fui para uma comarca próxima aqui de Campo Grande, próxima aqui da capital. E nessa comarca, em dado dia, um grande amigo meu, hoje procurador de justiça, era o promotor da comarca. E um dado dia, fomos fazer um júri. Era meu primeiro júri na Defensoria Pública. Um rapaz, eu tinha 23 anos, e o meu cliente tinha 18, 19 anos, quase a minha idade. A acusação que pairava sobre ele era ter, hoje, feminicídio. Teria matado a companheira dele em razão de ciúmes e, no contexto daquela situação, talvez também pesava sobre ele a imputação de uma tentativa de homicídio contra a irmã da esposa dele, a cunhada dele. Fomos levando a júri e eu fiz a defesa. E fiz uma defesa,
não pedindo absolvição, mas pedindo o privilégio, em razão daqueles argumentos que, por vezes, nos deparamos no tribunal do júri. Falei da pouca idade, da paixão, quem nunca se encantou na vida, quem nunca teve o primeiro amor, quem nunca olhou nos olhos de alguém e se encantou e pensou que aquilo que era para a vida toda. E fiz uma defesa numa comarca, em 92, extremamente machista. E logrei êxito. O cidadão que estava preso foi condenado por uma pena muito baixa e teve direito a ganhar a liberdade. E fui falar com ele, contar, satisfeito, meu primeiro júri, jovem, o tribunal do júri acolheu os argumentos que eu expus e fui conversar com esse rapaz, dar a notícia que ele estava em liberdade. Ele me abraçou e disse, olhando nos meus olhos, isso me marcou para a vida, porque lá se vão mais de 28 anos. Ele me disse, Dr. Paulo, muito obrigado, mas aquela, e se referiu com um termo extremamente chulo à vítima, aquela fulana de tal, mereceu morrer. Naquele dia, naquele momento, eu me senti, e levo isso para a vida, atingido por aquelas palavras. Porque na minha concepção de justiça, eu contribuí para uma injustiça. E daquele dia, eu decidi ser promotor de justiça. Por quê? Porque eu acreditava que teria a liberdade, o poder de fazer o que é certo, de auxiliar na consecução daquilo que eu acredito como um ideal de justo. E assim foi feito. Ingressei no Ministério Público e nesses mais de 28 anos que eu estou nesta instituição, eu tento sempre agir de modo justo, fazer aquilo que acho correto, porque essa é a inspiração que me leva a seguir como membro da nossa instituição, Ministério Público. Com esse ideal de justiça, nós temos que carregar as nossas bandeiras. E as bandeiras que nós temos, e a principal bandeira que nós temos, é construir uma sociedade melhor, obedecendo à lei e às constituições, federal e dos estados. E falando em Constituição e falando em lei, nós vamos aqui tratar daquilo que decorre da Constituição Federal em relação ao processo penal, que é a estrutura acusatória, o sistema acusatório do processo penal. E como ele se dá, como ele ocorre, ou como ele não se dá e como ele não ocorre no sistema brasileiro. Mas para que nós possamos estudar o sistema acusatório, nós temos que entrar no túnel do tempo e retornar para o passado. Para entender o sistema acusatório, nós precisamos ter uma noção do que é o sistema inquisitório e do que serve, para que serve o sistema processual. O sistema acusatório, historicamente, ele precede o sistema inquisitório. O sistema acusatório veio primeiro na história da humanidade do que o sistema inquisitório. Mas para efeito didático, para nós podermos entender, vamos fazer um recorte histórico e vamos tratar primeiramente do sistema inquisitório, para em seguida nós discutirmos acerca do sistema acusatório. Pois bem, sistema inquisitório. Sistema inquisitório, ele tem o seu marco histórico mais ou menos na Alta Idade Média, no Quarto Concílio de Latrão, em 1215. Em 1215,
Papa Inocêncio VIII convoca o Quarto Concílio de Latrão, e aí nós temos, no Quarto Concílio de Latrão, várias questões interessantes, a questão do casamento, a questão da Eucaristia, bases da Igreja Católica e dogmas da Igreja Católica que foram reformados no Quarto Concílio de Latrão, que permanecem pela história do catolicismo. No Quarto Concílio de Latrão também foi discutida a Quinta Cruzada. Foi dado início à Quinta Cruzada no Quarto Concílio de Latrão. Mas no Quarto Concílio de Latrão também foram lançadas as bases, a sistematização das bases do sistema inquisitório. E o sistema inquisitório, lá em 1215, ele foi um avanço naquela época. Se aboliu com o sistema inquisitório, lá iniciado em 1215, por exemplo, os julgamentos pelos juízes de Deus, pelas ordalhas. Antes do sistema inquisitório, era possível o julgamento por mortes cruéis, por afogamentos, levando as pessoas às fogueiras. O Concílio de Latrão abole as ordalhas, abole os juízes de Deus e passa a sistematizar um sistema inquisitório, um sistema de apuração de verdade que trazia naquele momento a satisfação para dois mundos distintos. Satisfazia o sistema inquisitório o mundo eclesiástico, pois atacava aqueles que eram conhecidos como hereges, e atendia também o mundo civil, pois a expansão econômica dava origem à criminalização. Então, o sistema inquisitório, quando vem em 1215, atende essa admirável revolução inquisitória, atende os interesses eclesiásticos e atende os interesses econômicos. E ele vem com bases interessantes. Por quê? Porque ele passa a ser entendido, e o professor Hélio Tornag, na obra dele, coloca isso com precisão. O sistema inquisitório, na realidade, é apenas uma reafirmação de um procedimento administrativo que o Estado se autodefende, sendo apenas formalmente uma atividade jurisdicional. Aquele que é investigado ou acusado, ele é um mero objeto da persecução penal. Não há direito, não há garantia de qualquer ordem, facultando-se a prova no sistema inquisitório ser produzida de qualquer forma, na origem como foi concebido, inclusive sendo possível a utilização da tortura. Há um livro bastante interessante sobre o tema, chama o Manual dos Inquisidores, que trata várias formas de tortura para obtenção da verdade. O professor Klaus Roxin diz que a nota fundamental do sistema inquisitório, o professor Roxin é bem feliz nisso, é a concentração do poder em uma única pessoa. O que marca o sistema inquisitório, portanto, é a concentração nas mãos do juiz investigador dos poderes, faculdades de deter, interrogar, investigar e condenar. Então, no sistema inquisitório, a concentração de poderes nas mãos de um juiz investigador é a nota principal que o caracteriza. O professor José Frederico Marx também colocava isso, que a principal característica do sistema inquisitório é o fato do magistrado exercer, além da função que lhe é própria de julgar, mais de uma ou todas as funções típicas dos atores processuais. Essa é a marca do sistema inquisitório que permaneceu como o sistema processual adotado pela humanidade de um modo geral
até a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, com os marcos do iluminismo, do liberalismo, traz uma visão diferente acerca do sistema inquisitório. Mas, abrindo um parênteses, o sistema inquisitório permanece vivo até hoje em inúmeros ordenamentos jurídicos. E iremos ver mais adiante que notas do sistema inquisitório ainda permanecem firmes no Código de Processo Penal e em decisões que são adotadas diariamente por magistrados e tribunais pelo Brasil afora. O sistema acusatório, e aí é onde nós vamos nos deter para entender o sistema acusatório, ele, como eu disse aqui no início, historicamente precedeu o sistema inquisitório. Se nós formos pesquisar, na Grécia Antiga havia um processo penal eminentemente democrático. Nós tínhamos a Assembleia do Povo, tínhamos o Senado, composto de dezenas de juízes, tinha o juramento sacramental ou invocação divina, onde as pessoas acusadas expunham a sua argumentação e aqueles que acusavam expunham também a sua argumentação para que fossem julgados pela Assembleia do Povo ou pelo Senado. Posteriormente, também em Roma, no período republicano, havia a incorporação de traços acusatórios ao procedimento penal, pois o magistrado, não existia limites para os poderes do magistrado na condução do processo, mas havia, no período republicano, aparece ali em Roma, a iniciativa de acusação pelo cidadão romano. Então, havia alguém que acusava, alguém que, depois de aceita a postulação, produzia provas referentes ao crime, no período republicano de Roma, sendo neutro o papel do magistrado. Lá em Roma, portanto, o magistrado tinha um papel neutro. Isso se perdeu pela história, diante da prevalência do sistema inquisitório. Após a Revolução Francesa, com as bases do iluminismo, nós temos a vinda, novamente, o renascimento do sistema acusatório. E o sistema acusatório tem o professor Giovanni Leone, professor italiano, coloca com perspicácia isso. O sistema acusatório traz como nota fundamental o poder de decisão entregue a um ente estatal distinto daquele que detém o poder exclusivo de iniciativa do processo. Dito de outro modo, a característica principal do sistema acusatório reside, portanto, na divisão de poderes exercidos no processo. Por um lado, o acusador detém a persecução penal, o poder de investigar e de provocar a persecução penal. De outro, aquele a quem é imputado a prática de um ilícito que pode resistir à imputação que lhe é feita, exercendo o direito de defesa e, finalmente, a autoridade judicial, aquele que irá definir, que irá julgar como terceiro imparcial essa imputação que é feita por um órgão e que é contra alguém que se defende. Essa ideia de sistema acusatório, ele ilumina vários procedimentos, vários sistemas processuais em relação a vários países. Recortando em relação ao Brasil. Em relação ao Brasil, nós temos uma questão extremamente complicada. Nós temos aqui uma Constituição Federal de 1988, que, quando se lê o artigo 129, inciso 1,
que entrega ao Ministério Público a titularidade da ação penal, pode-se deduzir de que se trata de um sistema, de uma Constituição que fez a adoção, que fez a opção pelo sistema acusatório. Mas quando nós vamos ao Código de Processo Penal, que foi elaborado na década de 40, sob a égide da Constituição de 1937, Constituição Polaquinha, Constituição que foi concebida por Getúlio Vargas, que não tinha uma índole democrática. Quando nós vamos ao Código de Processo Penal, que teve a inspiração do Código dos Irmãos Rocco, da Itália fascista de Mussolini, nós iremos ver que há, evidentemente, a opção constitucional por um sistema acusatório e a adoção de um Código de Processo Penal francamente de índole inquisitória. Aliás, a exposição de motivos do Código de Processo Penal traduz bem essa ideia. A exposição de motivos do Código de Processo Penal contém a afirmação, em aspas, que urge seja abolida a primazia do interesse do indivíduo sobre o da tutela social. Não se pode continuar a contemporizar com pseudo-direitos individuais em prejuízo do bem comum. A exposição de motivos do Código de Processo Penal denota claramente que há ali uma opção pelo sistema inquisitório, onde o acusado de um ilícito penal é visto como objeto da investigação. No entanto, o Código de Processo Penal deveria ser lido com a filtragem da Constituição Federal. Há necessidade de um filtro constitucional acerca do Código de Processo Penal. E é importante aqui nós fazermos uma lembrança pela opção desse sistema acusatório também em diplomas internacionais. A 8ª Conferência para a Prevenção do Crime e o Tratamento de Delinquentes, realizada em Havana, em 1990, a ONU aprovou ali os princípios orientadores relativos à função dos magistrados e do Ministério Público. E na regra 10 dos princípios orientadores relativos à função dos magistrados e do Ministério Público, ele esclarece que as funções dos membros do Ministério Público devem ser rigorosamente separadas da função do juiz. E na regra 11 dos princípios de Havana, foi estatuído que os magistrados do Ministério Público desempenham um papel ativo no processo penal, nomeadamente na dedução da acusação. E quando a lei ou a prática nacionais o autorizam, nos inquéritos penais, no controle da legalidade destes inquéritos, no controle da execução de decisões judiciais e no exercício de outras funções como representantes do interesse público. Se assim não bastasse, nós temos as regras, os princípios, de Bangalore na Índia, que foram princípios de Bangalore. Você fala, Paulo, que loucura que você está falando. Os princípios na Bangalore, na Índia, esses princípios são os princípios de conduta judicial. Aliás, tem um livro, inclusive o prefácio é do ex-ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça. Esses princípios de conduta judicial de Bangalore foram elaborados pelo Grupo de Integridade Judicial, constituído sob os auspícios da ONU. Ele foi elaborado
o início da sua elaboração dos princípios de conduta judicial se deram em 2000, em Viena. Os princípios foram formulados em 2001 em Bangalore, na Índia, e foram oficialmente aprovados em 2002 em Haia, na Holanda. E o que são esses princípios? Na realidade, esses princípios foram um projeto de código judicial, era uma maneira de, no mundo, daqueles países, pelo menos, que pertencem à Organização das Nações Unidas, a existir um código de conduta judicial. E lá, nesse princípios de Bangalore, há uma questão interessante, a regra 2.2, referente ao valor imparcialidade. E é bastante, e deve ser bem lido isso, inclusive deveria ser lido mais a miúde por magistrados e membros do Ministério Público, para entender a questão do sistema, da estrutura acusatória, do processo penal e da atuação do juiz e do Ministério Público, especialmente em audiências. Diz lá o princípio. Item regra 2.2, comentários a esse princípio, item 63. Um juiz tem o direito de fazer perguntas visando clarificar os assuntos, mas se interfere constante e virtualmente, assumindo a condução de um caso civil ou papel de persecução em um caso penal e usa os resultados do seu próprio questionamento para chegar a uma conclusão no julgamento do caso, o juiz se torna advogado, testemunha e juiz ao mesmo tempo. E o litigante não recebe um julgamento justo. Pois bem, qual é a interpretação que se faz? Evidentemente que, dentro de um sistema acusatório, a função do juiz é uma função supra-partes. O juiz, e é isso que nós temos que entender no sistema acusatório, não pode exercer funções típicas do órgão de acusação, do Ministério Público, nem funções típicas da defesa. A ele são direcionadas as provas que são colhidas, que são propostas pelas partes, a fim de que possa decidir. E o pacote anticrime, a Lei 13.964, de 2019, trazia, e essa era uma inovação bastante bem-vinda do pacote anticrime, trazia no artigo 3º-A, ou traz no artigo 3º-A, que se encontra suspenso por decisão do ministro Luiz Fux, claramente a opção pelo sistema acusatório. O artigo 3º-A do pacote anticrime dispõe claramente que o processo penal terá estrutura acusatória. Revela ali, e com razão, como corolário da opção pelo sistema acusatório feito pela Constituição Federal de 1988, com uma particularidade expressa no artigo 3º-A, que revela essa opção pelo sistema acusatório. Há ali a vedação da iniciativa probatória do juiz, substituindo a atuação do órgão de acusação. Ora, como vimos aqui, no sistema acusatório, o juiz não pode acumular as funções de órgão de acusação, seja porque diz a Constituição, seja porque diz os sistemas internacionais, seja pela própria gênese do sistema acusatório. Mesmo com uma certa polêmica, o legislador, no pacote anticrime, retirou disposições que permitiam ao juiz decretar de ofício medidas cautelares pessoais. Não é possível um juiz, de ofício, e isso persistiu,
até o ano passado, na legislação, não é possível ao juiz decretar de ofício uma medida cautelar pessoal. Por exemplo, ele não pode decretar de ofício a prisão preventiva de um investigado ou de um acusado. Há de ser provocado. Mais ainda, que se tem essa opção e o pacote anticrime trouxe inovações que levam ao sistema acusatório, remanescem no Código de Processo Penal vários dispositivos de índole inquisitória. Se nós formos abrir o Código de Processo Penal, nós vamos ver ali o artigo 156, inciso 1 do Código de Processo Penal, por exemplo, que o juiz pode produzir prova de ofício, inclusive na fase da investigação, de índole evidentemente inquisitória. Aí uma concentração clara de poderes na mão do magistrado que viola o espírito acusatório, o sistema acusatório, previsto tanto na Constituição Federal como nas inovações trazidas pelo pacote anticrime. Mas não é só isso. Não é só o artigo 156, inciso 1. Nós podemos ir lá no artigo 147, caput, do Código de Processo Penal, no 149, no 168, no 196, no 225, no 242, no 404, no 807. Todas essas regras do Código de Processo Penal, elas veiculam regras que são típicas de um sistema inquisitório e que, portanto, deveriam passar por um processo de filtragem constitucional para que pudessem ser interpretadas, quando possível, conforme a Constituição Federal. Na realidade, essas atividades diretas da autoridade judicial, elas têm que passar por um filtro constitucional que demandem que a autoridade judicial seja requerida, tenha um requerimento do Ministério Público para que possa decidir acerca de medidas de investigação, medidas probatórias. O juiz não pode, essa é a minha concepção, dentro de um sistema acusatório, agir de ofício para produzir provas que visem ao seu próprio convencimento. Agora, eu retorno aqui. Fazer essa filtragem nem sempre é tão simples. Por quê? Porque ainda trabalhamos com o Código de Processo Penal, o Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 41, que entrou em vigor em pleno Estado Novo, em 1º de janeiro de 42, sob a égide da Constituição de 1937, que, como disse aqui, foi outorgada pelo presidente Getúlio Vargas. E, repito, é um Código de Processo Penal que tem inspiração no modelo fascista italiano que originou o Código Rocco de 1930. Não se pode, e aí eu tenho muito claro isso, que não se pode conceber o processo penal como um mero instrumento. O processo penal não veicula um instrumento necessário apenas para a pretensão punitiva do Estado. Muito além disso, mas muito além disso. O processo penal, ele tem que ser compreendido como forma de tutelar, de maneira proporcional, e também tem que ser feita essa leitura, o Código de Processo Penal tem que tutelar de maneira proporcional direitos e garantias do indivíduo que é acusado de um crime, de um ilícito penal. Sim, tem que ser garantido a esse indivíduo os direitos, tem que ser assegurado a esse indivíduo os direitos e as garantias fundamentais trazidas para a Constituição, mas de modo proporcional também aos interesses da sociedade, que a sociedade também tem interesses que devem ser tutelados de modo proporcional aos interesses, às garantias também do acusado de um crime. E essa proporcionalidade tem que ser analisada
concretamente. Importante aqui, apesar de alguma divergência na doutrina, porque temos alguns doutrinadores que entendem que não há uma definição de um modelo acusatório específico. Existem algumas questões de modelo acusatório e há críticas, inclusive, acerca da adoção desse modelo. Mas que seria o modelo acusatório? Não, enfim. Independentemente dessas críticas, e algumas com razão, nós temos algumas características que são próprias de um sistema acusatório. E podemos trazer essas características. Primeira característica, que eu já disse aqui, é uma separação rígida entre acusação, defesa e julgamento. Instaura-se um processo de partes. Não é possível haver acumulação de funções de acusar, de defender e julgar em uma pessoa, ou duas dessas funções em uma única pessoa. Há uma separação rígida, portanto, entre as funções de acusar, de defender e de julgar. Há, num processo de estrutura acusatória, paridade de armas. A paridade entre a acusação e entre a defesa. Num processo acusatório, a regra é a publicidade. O sigilo é a exceção. E o sigilo sempre haverá de ser fundamentado concretamente em dados da realidade daquele caso que justifiquem o sigilo. E, além de ser público, o processo sob a estrutura acusatória é um processo oral, vige a oralidade no julgamento. Há também, num processo de estrutura acusatória, o contraditório, a livre apresentação das provas pelas partes e o impulso processual autônomo. Então, podemos delimitar um processo de estrutura acusatória com essas características: separação entre acusação, defesa e julgamento, instaura-se um processo de partes, a paridade entre defesa e acusação, a publicidade, com exceção fundamentada em dados concretos da realidade, a oralidade no julgamento, implica na necessidade do contraditório, a livre apresentação pelas partes e o impulso processual autônomo. Assim, e aí o artigo 3º-A do pacote anticrime que foi suspenso era perfeito nesse ponto, o juiz não age de ofício. Um sistema acusatório que tem como ideia fundante a separação de funções de acusar, defender e julgar, o legislador tem que vedar a atuação do juiz de ofício, notadamente na fase de investigação. A regra tem que ser aquela em que o juiz só age se for provocado. Para decidir e para ser provocado, é necessário que aquela situação esteja sob a proteção de uma cláusula de reserva de jurisdição. O juiz age, notadamente na fase de investigação, ele é provocado quando há uma cláusula de reserva de jurisdição, quando se atinge direitos amparados, protegidos, tutelados sob essa cláusula de reserva de jurisdição. Por exemplo, liberdade. Quando há necessidade de uma prisão temporária, quando há necessidade de uma prisão preventiva, o juiz é chamado a decidir, provocado, não pode agir de ofício. É vedado a ele agir de ofício. Por exemplo, inviolabilidade da residência. Para se ter uma busca e apreensão na residência de alguém, há necessidade de um mandado de busca e apreensão, situação submetida à cláusula de reserva de jurisdição. Interceptação telefônica, garantia constitucional, lá no artigo 5º, inciso 12.
para a interceptação telefônica, há necessidade, por óbvio, de uma decisão judicial. Portanto, notadamente na fase de investigação, a atuação do juiz dentro de uma estrutura acusatória só é justificável quando provocado a decidir matéria submetida à reserva de jurisdição. Aliás, em 2004, ainda em 2004, na paradigmática ADI 1570 da relatoria do então ministro Maurício Correia, o Supremo Tribunal Federal aboliu, extirpou do nosso sistema a função do juiz investigador ou do juiz inquisidor. O Supremo Tribunal Federal, chamado a julgar por meio de ADI a constitucionalidade do artigo 3º da então Lei 9.034 de 95, que possibilitava ao juiz praticar função típica de investigador de ofício, entendeu que era inconstitucional essa previsão. Disse o Supremo Tribunal Federal, e na parte que interessa: busca e apreensão de documentos relacionados ao pedido de quebra de sigilo realizados pessoalmente pelo magistrado. Busca e apreensão realizada pessoalmente pelo magistrado, que era o que possibilitava o artigo 3º da Lei 9.034 de 95. Comprometimento do princípio da imparcialidade, consequente violação do devido processo legal. Funções de investigar e inquisidor, funções de investigador e inquisidor, atribuições conferidas ao Ministério Público e às polícias federal e civil. Constituição Federal, artigo 129, 1 e 8, e parágrafo 2º, e artigo 144, parágrafo 1º, incisos 1 a 4, e parágrafo 4º. Portanto, o Supremo Tribunal Federal entendeu claramente ali que o juiz não poderia ter a função de juiz inquisidor. Juiz não é inquisidor, juiz não é investigador. Mas não bastasse a ADI 1570, julgada em 2004, o Supremo Tribunal Federal, em outros julgamentos, estabeleceu que a matriz estruturante do sistema processual penal brasileiro é o princípio acusatório. O princípio acusatório é matriz estruturante do sistema processual penal brasileiro. O exemplo disso é o inquérito 2913 do Mato Grosso, no agravo regimental que foi julgado, relatado pelo ministro Luiz Fux, e que, à época, ficou vencido o ministro Dias Toffoli. O Supremo Tribunal Federal, nesse agravo regimental, no inquérito 2913 de Mato Grosso, disse o seguinte: inquérito: foro por prerrogativa de função parlamentar, arquivamento de inquérito de ofício, sem oitiva do Ministério Público, impossibilidade, princípio acusatório, doutrina, precedentes, agravo regimental, conhecido e provido. Na parte que interessa, o sistema processual penal acusatório, mormente na fase pré-processual, na fase de investigação, mercê da inércia que se exige do Poder Judiciário, reclama, deve ser o magistrado um juiz de garantias, um magistrado de garantias, porque ainda não está formada a opinião delicti do Ministério Público. E aí acrescenta o acórdão: a doutrina do tema é uníssona no sentido de que um processo penal justo, um due process of law, é um instrumento de garantia, deve promover a separação entre as funções de acusar, defender e julgar, como forma de respeito à condição humana do sujeito passivo. E este mandado de otimização é não só o fator que dá unidade
aos princípios hierarquicamente inferiores do microsistema, contraditório, isonomia, imparcialidade, inércia, e eu colocaria aqui também ampla defesa, como também informa e vincula a interpretação das regras infraconstitucionais. E acrescenta o acordo, mesmo nos inquéritos relativos à autoridades com foro por prerrogativa de função, é do Ministério Público o mistério de conduzir o procedimento preliminar, de modo a formar adequadamente o seu convencimento preliminar a respeito, de conduzir o procedimento preliminar, de modo a formar adequadamente o seu convencimento a respeito da autoria e materialidade do delito, atuando o judiciário apenas quando provocado e limitando-se a coibir ilegalidades manifestas. Portanto, nessa linha, dentro de um sistema acusatório, o juiz, notadamente na fase de investigação, não poderia agir de ofício. Evidentemente, aqui não poderia deixar de falar, nós temos um caso paradigmático em que, com o respeito devido a todas as opiniões contrárias àquilo que eu penso, que eu comungo, onde há uma clara violação do sistema, da estrutura acusatória do processo penal. Falo aqui a respeito do inquérito que tramita no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o inquérito número 4.781, que trata das denominadas fake news, onde o Supremo Tribunal Federal instaurou uma portaria, o presidente do Supremo Tribunal Federal, com base no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, por meio da portaria número 69, de 14 de março de 2019, entendeu possível instaurar um inquérito para apurar as denominadas fake news, com denunciações caluniosas, ameaças, infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante e injuriante, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, dos seus membros e dos seus familiares. Com base nessa portaria, foi instaurado o inquérito 4.781, no âmbito do Supremo, escolhido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal um relator, o ministro Alexandre de Moraes, e o relator Doutor Paulo, nós perdemos o áudio e o vídeo. Colegas, deve ter acontecido algum problema técnico com o doutor Paulo Passo, mas em breve nós estaremos retomando aqui a videoconferência. Alô? Pronto. Doutor Sumiu. Paulo. Pronto. Voltei. Doutor Paulo, perdemos o áudio e o vídeo exatamente na parte que o senhor estava falando sobre o relator do famoso inquérito 4781. Pode dar continuidade. Acontece. Mistérios, são os mistérios. Voltando. Estamos aqui falando do inquérito 4.781, instaurado por portaria da presidência do Supremo Tribunal Federal, onde houve a escolha de um relator para presidir a apuração deste inquérito policial. Veja, deste inquérito, não policial, deste inquérito, que é o nome em iuris que o Supremo Tribunal Federal dá. Eu já ponderei aqui que no sistema penal acusatório estabelecido
pela Constituição de 1988, o artigo 129, inciso 1, dispõe claramente que o Ministério Público é o titular exclusivo da ação penal. Ele exerce funções penais, o Ministério Público e seus agentes, indelegáveis. E esta exclusividade da atuação do Ministério Público provoca efeitos diretos na forma e na condução da investigação criminal. O sistema de proteção de direitos e garantias fundamentais é integrado por regras e princípios que visam assegurar a garantia jurídica, permitindo credibilidade, confiança, prevenindo arbitrariedade e excesso de concentração de poder dentro de uma ideia de um sistema de freios e contrapesos. O devido processo legal e o regime de leis adotados pela Constituição Federal integram esse sistema de justiça, assegurando que a justiça será feita dentro de uma ideia de legalidade, contraditório, ampla defesa e imparcialidade do juízo. Todas essas questões foram, na minha concepção, com a vênia devida aos que pensam de modo diferente, violados pelo inquérito 4.781. O ministro relator não foi aleatoriamente escolhido. O ministro relator foi escolhido por vontade daquele que instaurou o inquérito para apurar um ilícito. Se criou, e com todas as vênias, a figura do juiz investigador. Se pudéssemos entrar num túnel do tempo, e eu sou da época que tinha um seriado que passava em preto e branco do Túnel do Tempo, que eram dois americanos que viajavam por vários períodos da história, se nós pudéssemos entrar no Túnel do Tempo, nós voltaríamos a 1215, ao quarto concílio de Latrão, para permitir, em pleno século XXI, em pleno ano de 2019 e 2020, anos de 2019 e 2020, a mesma situação que o Papa Inocêncio VIII consolidou, a figura do juiz inquisidor, a figura do juiz investigador. A possibilidade de uma só pessoa poder investigar e determinar medidas. Podem até me falar, Paulo, mas espera lá, no inquérito que tramita no Supremo, não há um julgamento ainda, nós estamos na fase de investigação. Ora, com todas as vendas, ora bolas, no julgamento da ADI 1570, lá em 2004, o Supremo Tribunal disse com todas as letras: não é possível a figura do juiz investigador, não é possível a figura do juiz inquisidor. Essa é a função própria do Ministério Público e da polícia, lá em 2004. Agora, em 2020, passa a ser possível busca e apreensão de ofício. Não foi o juiz, mas ele decretou de ofício. Inquérito sem a supervisão do Ministério Público. Isso é sistema acusatório, isso é estrutura acusatória. Eu reitero aqui, com todas as vênias, a situação do inquérito 4.701 e 4.781, ele viola o artigo 129 nos incisos 1, 2, 7, 8, parágrafo 2º da Constituição. A estrutura acusatória não autoriza que a condução da investigação penal seja feita pelo Poder Judiciário, notadamente, especialmente, quando se exclui do Ministério Público
a possibilidade da sua atuação. Mas, quando são adotadas medidas invasivas e medidas cautelares pessoais, sem a anuência, sem o conhecimento do Ministério Público. Então, ainda que nós possamos, logicamente, deduzir da Constituição Federal de 88, deduzir de precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal e da grande maioria da doutrina que o sistema é acusatório, que a estrutura do processo penal é acusatória, que vem agora expresso no artigo 3º-A do pacote anticrime, que está expresso no projeto de Código de Processo Penal, que o sistema é acusatório. Aliás, sistema esse adotado pela grande maioria dos países. Mato Grosso do Sul, onde eu atuo, onde resido, faz fronteira seca com a Bolívia e com o Paraguai. E os sistemas processuais penais desses países têm muito mais estrutura acusatória que o sistema brasileiro. Se nós passearmos pela América Latina, veremos que as grandes reformas processuais penais que foram levadas a cabo nos últimos anos ou fizeram a opção clara pelo sistema acusatório. No entanto, nós temos uma dificuldade ainda hoje de utilizarmos o sistema acusatório para manusear o processo penal brasileiro. A função, e isso é importantíssimo quando tratamos de sistema acusatório, a função de produzir lastro probatório mínimo para deflagrar a ação penal é a atividade do Ministério Público e da Polícia Judiciária. E o grande cerne, a grande questão, quando nós falamos de sistema acusatório, e o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, da Universidade Federal do Paraná, traz isso com clareza, é a gestão da prova. Para parte da doutrina, a gestão da prova é o núcleo do sistema acusatório. Além da separação das funções de acusar, defender e julgar, é preciso também que se separe a gestão da prova. Não basta haver a separação das funções. É preciso também que a gestão da prova esteja separada. O processo tem por finalidade a reconstituição de um fato histórico. Nós perdemos aqui novamente o sinal do Dr. Paulo, mas já estamos restabelecendo. Doutor Paulo, pronto, seja bem-vindo. Vou finalizar, porque acho que a minha internet está vencendo aqui. Só para terminar. Está ótimo, meu amigo. Tirando essas duas falhas aí, está perfeito. Vamos lá. A gestão da prova, portanto, é o núcleo para a parte da doutrina do sistema acusatório. O processo tem por finalidade a reconstituição de um fato histórico enquanto crime, através da instrução probatória. A gestão da prova, portanto, é o princípio unificador para identificar se o sistema é acusatório ou se o sistema é inquisitório. Se a gestão da prova, a capacidade de produzir provas, está entregue às mãos do juiz, estamos diante de um sistema inquisitório, de um juiz ator, de um juiz inquisidor. A decisão nós estamos com algum problema. Pelas partes. As provas têm que ser produzidas
pelas partes. A sistemática, como eu já disse aqui, consagra o sistema acusatório, vindo agora expresso no artigo 3A do pacote anticrime. É possível, entretanto, segundo parte da doutrina, que subsidiariamente, apenas durante a fase processual, o juiz possa determinar a produção de provas. E o fundamento para a doutrina, que entende que subsidiariamente o juiz pode produzir provas sem violar a estrutura acusatória na fase processual, unicamente na fase processual, seria, primeiro fundamento, o juiz não sabe o resultado da prova, a motivação, ou seja, essa produção de provas pelo juiz estaria controlada pelo fundamento, pela motivação daquilo que é a razão por que ele determinou a produção daquela prova. O contraditório, as partes poderiam participar desse debate, da produção da prova, e sempre a natureza suplementar da produção da prova. O juiz subsidiariamente poderia produzir a prova como uma atividade complementar àquela desenvolvida pelas partes para formar o seu convencimento. O magistrado não substitui as partes quando a iniciativa probatória. Para aqueles que entendem essa possibilidade, há aí uma iniciativa probatória residual do juiz, permanecendo nessa linha de ideias, rígido aquilo que dispõe o inciso 2 do artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual é facultado ao juiz, de ofício, determinar, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Para essa corrente de entendimento, a essência do sistema acusatório estaria na separação de funções. E entenderiam que a gestão da prova não seria, para essa parte da doutrina, o núcleo fundamental do sistema acusatório. E ainda, nesse ponto, eles trazem, os que advogam essa possibilidade, à disposição do artigo 212 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Na busca de um processo justo, o magistrado poderia atuar de maneira a complementar a crítica à atividade probatória das partes. Nós temos mais exemplos no Código de Processo Penal, o artigo 127, que o juiz pode decretar o sequestro em qualquer fase do processo, o artigo 196, o interrogatório de ofício, o 209, que o juiz pode ouvir testemunhas de ofício. Qual que é a crítica que se faz? A crítica que se faz a essa atividade subsidiária, complementar do juiz na produção da prova, é que não existe investigador imparcial. A busca da prova de autoria e da existência do crime comprometeria a imparcialidade daquele que vai decidir, uma vez que, ao agir de ofício na produção da prova, o juiz estará vinculado a essa decisão e tenderá a atuar de forma a confirmar a sua iniciativa. Alguns tratam isso, tem até uma expressão em italiano, que seriam os quadros mentais paranoicos, a prevalência da hipótese sobre o fato, e que não existiria aí um espaço para essa atuação judicial, sem que se colocasse em risco a sua imparcialidade. Qual a posição que eu entendo mais coerente com o sistema acusatório e a busca de um processo justo? Qualquer atuação do juiz ligada à identificação da autoria e materialidade, bem como dos autos,
cautelares ligados ao fato criminoso devem ser vetadas, pois incompatíveis com o sistema acusatório. Não pode o juiz decretar prisão de ofício, não pode o juiz decretar medidas cautelares, não pode o juiz, se não provado pelo Ministério Público a autoria do fato, de ofício produzir provas para demonstrar aquela autoria. Se não estiver provada a materialidade, não pode o juiz atuar para substituir a atuação probatória do Ministério Público. Ele poderia, dentro de um processo justo, complementar fatos que já foram provados, mas não provar, na minha concepção, fatos que não foram comprovados pelo Ministério Público. Uma exceção, artigo 316. O juiz pode revogar de ofício a prisão preventiva. Isso é perfeitamente compatível com o Código de Processo Penal. Voltando para nós finalizarmos. O sistema acusatório, a estrutura de um sistema acusatório, que é previsto dentro de uma interpretação sistemática pela própria Constituição Federal, demanda para nós do Ministério Público mais trabalho e maior qualidade na persecução penal, pois entrega ao Ministério Público o poder de demonstrar, tanto na fase pré-processual quanto na fase processual, a veracidade e a existência de elementos que comprovem a sua atuação. O sistema acusatório é um ganho para a sociedade, mas principalmente é um ganho para o Ministério Público, porque, mais uma vez, reafirma o poder da nossa instituição, a qualidade da nossa instituição, a responsabilidade do Ministério Público, mas está ligado umbilicalmente uma estrutura acusatória dentro de uma sociedade democrática, social e de direito. E é isso que todos nós do Ministério Público brasileiro queremos, uma sociedade eminentemente democrática, com respeito e concretude àquilo que, por vezes, a Constituição Federal traz apenas como promessa. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição para eventual debate com os colegas. Muito obrigado. Doutor Paulo, nós que agradecemos, parabéns pela objetividade, pela clareza, pela forma didática com que o senhor expôs um tema tão complexo, de tamanha profundidade. E eu queria pedir permissão aos colegas, nós estamos aqui tivemos quase 50 colegas aqui online, estamos com 42 colegas no momento, de fazer uma provocação ao senhor, uma provocação que não poderia deixar de ser, né? É o inquérito, a gente pode dizer até o famigerado inquérito 4781, porque ele trouxe uma situação de bastante nebulosidade, de fato, no próprio Estado de Direito, né? No Brasil, aliás, nós temos no direito, como uma ciência dialética por excelência, divergências interpretativas, que essas divergências interpretativas nós costumamos sempre dizer, o Supremo falou, então a gente se cala, o Supremo é quem cabe dar a última palavra. Agora, o grande problema que eu vejo nesse inquérito 4781 é que o Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento da ADPF 572, inclusive tendo a nossa CONAMP como amicus curiae nessa ADPF, quando do julgamento, né, por 10 votos a 1, favorável à manutenção deste inquérito, me parece, doutor Paulo, ter inaugurado um novo sistema, né, como o senhor bem colocou, porque nós não tínhamos aí se digladiando interpretações dentro da estrutura orgânica normativa inaugurada com a Constituição de 1988. O que nós tínhamos, interessante que na fala do senhor, na abertura,
quando falava, e o senhor deixou isso claro ao remeter esse inquérito a 1215, né, mas a formatação do sistema inquisitório, ela se adequa perfeitamente ao que está acontecendo agora no Supremo Tribunal Federal. E aí, a pergunta é a seguinte: como nós tínhamos o Supremo como guardião da Constituição e do Estado de Direito, e agora? E eu fico com pena até dos colegas professores de processo penal. O que é que eles vão fazer daqui para frente, tendo que explicar isso para os alunos, os acadêmicos de direito? O que é que está acontecendo com o nosso país, doutor Paulo? O que é que o senhor vê nesses meandros? Me desculpe até, mas eu lhe provoco porque sei da sua profundidade, da sua lucidez, e eu realmente ando constrangido, né? Como membro do Ministério Público, como do mundo jurídico, todos nós estamos nos questionando o que é que está acontecendo, né? Recentemente nós tivemos uma cautelar deferida de ofício por um ministro do Supremo Tribunal Federal, que ela teve repercussão no Brasil inteiro, né? Casas de pessoas foram invadidas. Enfim, é isso aí que já me permita aí uma pequena indignação que eu não poderia deixar de esconder em face do que está acontecendo agora. Eu queria ouvir o senhor acerca disso tudo. Bom, vamos lá. Minha posição é que o inquérito 4.781 é absolutamente inconstitucional. Quando do julgamento da DPF, que foi rechaçada por 10-1, a DPF 572 foi rechaçada por 10-1, o voto vencido, ele traz com clareza qual seria, na minha concepção, o melhor caminho a seguir. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, e aí viola toda a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, instaure para ele, presidente do Supremo, instaure um inquérito mediante portaria, escolha um ministro e esse ministro passe a investigar e ser, de fato, um inquisidor. Ainda que se possa discutir que se tratavam de notícias fraudulentas, de denunciações caluniosas, de ameaças contra ministros e familiares, que todos nós temos que rechaçar, não é concebível em uma democracia que a crítica, que é natural para todos nós que ocupamos cargos públicos, é natural sermos criticados, que essa crítica se transforme em ofensa, que essa crítica se transforme em ameaça, que essa crítica acabe unindo associações quase criminosas, para não dizer que são criminosas, a fim de planejar o cometimento, inclusive de ataques à integridade física de membros do Supremo Tribunal Federal e seus familiares. Isso é absolutamente rechaçado, tem que ser combatido. No entanto, o próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que foi utilizado como base para a instauração do inquérito, não permite, na minha concepção, a interpretação que lhe foi dada. Diz o artigo 43 do regimento interno do Supremo: ocorrendo infração à lei penal na sede ou na dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver a autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará a atribuição a outro ministro. Pois bem, com base nisso, se instaurou um inquérito com o poder de investigar inúmeros crimes, com um relator escolhido, violando, na minha visão, o princípio do juiz natural, que obrigaria, inclusive dentro do próprio regimento do Supremo, o sorteio aleatório de um relator, mas foi escolhido um relator para conduzir a investigação, para determinar atos de investigação, para determinar de ofício prisão, para determinar de ofício medidas cautelares pessoais, violando
toda uma estrutura acusatória de um processo penal democrático e condizente com os ditames da própria Constituição Federal. Como superar isso? Evidentemente que ninguém que minimamente leia a Constituição Federal e estude o processo penal brasileiro vai concordar que a nossa estrutura, ainda que existam vários pontos com estrutura inquisitória, é fundamentalmente, ou deveria ser fundamentalmente acusatória. O próprio Supremo já veiculou isso em decisões pretéritas. A situação da fake news, como diriam alguns, é um ponto fora da curva. Por quê? Porque ele é um caso específico que talvez no futuro da humanidade nós possamos olhar recortar essa quadra da história que estamos vivendo e lá na frente dizermos que absurdo, como isso aconteceu. E mais ainda, como isso aconteceu por 10 votos a 1. 10-1, o plenário entendeu, o plenário da Suprema Corte entendeu pela constitucionalidade, pela validade e constitucionalidade desse inquérito. Só sendo vencido, eu falei que o ministro Aziz Fachin foi vencido o ministro Marco Aurélio. E o ministro Celso de Mello, decano daquela corte, no voto dele, ele coloca uma questão que remonta à atuação inquisitorial do juiz. O ministro Celso de Mello colocou que o Supremo teria a função extraordinária e atípica de apurar, ou seja, investigar qualquer lesão real ou potencial à sua independência. E o que o regimento interno fundamentaria a instauração de tal procedimento. Ora, o ministro Celso de Mello, um dos mais respeitados ministros da Suprema Corte, pelo seu notório conhecimento jurídico, escreve, em outras palavras, que a Suprema Corte, para apurar lesão real ou potencial à sua independência, é um juiz inquisidor, ou tem a potencialidade de se transformar em juiz inquisidor e julgar aquilo que ela, a Suprema Corte, por seu membro que apura, que preside essa apuração, trouxer ao conhecimento. Essa é a minha colocação. Acho um absurdo, com todas as vênias devidas, acho um ponto fora da curva. Há um interesse evidente a respeito dessa questão, mas isso não faz perder a minha fé que o sistema que nos inspira no processo penal é o sistema sob a égide de uma estrutura acusatória. Obrigado, doutor Paulo. E ainda acrescentaria o seguinte: mesmo que o regimento interno do Supremo tivesse esse comando normativo, o regimento interno data de 1980. Ele não teria sido recepcionado, essa conduta, penso eu, pela Constituição Federal. Então, é de todo realmente absurdo. É como o senhor diz, a gente tentar digerir isso e superar e manter a nossa crença no sistema acusatório. Eu quero aproveitar só essa fala, doutor Paulo, para também fazer uma nova provocação, aproveitando aqui que a Marcela não me sinalizou que tem um colega inscrito. Então, eu estou à vontade, né, os colegas me permitam. O professor Guilherme Souza Nutti, hoje desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele, até fazendo uma crítica a talvez uma carência de cientificidade maior do processo penal, que muitas vezes auriu no processo civil, né, os seus pilares de sustentação. E ele coloca que o sistema no Brasil, ele é misto, ele não pode se dizer inquisitivo, não pode se dizer acusatório, porque ele tem nuances de inquisitividade, né? Ele é de inquisitório, como é o inquérito policial, tão reconhecido inquérito policial.
E ele até cita uma mudança no artigo 155, em 2008, portanto, 20 anos após a Constituição Federal, quando o legislador alterou o artigo dizendo que não se pode condenar com provas exclusivas do inquérito policial. Então, ele faz a crítica dizendo o seguinte: provas exclusivas do inquérito não pode, mas ele pode pegar provas que foram construídas dentro de um momento inquisitório e se ele sufragar com outras provas do acusatório, ou seja, por exemplo, como nós temos hoje várias provas que são produzidas no inquérito onde não se há o devido acusatório, ele poderia justificar uma condenação. A pergunta que eu levaria para o senhor é o seguinte: já está em tempo de nós, aliás, está em tempo, eu sei que está, mas há quantos anos o novo Código de Processo Penal, né? Por que a gente tem tanta dificuldade em romper essa barreira e estabelecer um código que ele nasça com essa verdadeira alma da Constituição Federal de 1988, que eu acredito que isso aí já iria diminuir um bocado os problemas que nós temos, que ainda as pessoas se valem do Código de Processo Penal para trazer matérias que são absolutamente questionáveis sob o ponto de vista que as novas luzes do Estado de Direito trouxeram a partir de 1988. Então, o questionamento a Vossa Excelência é isso. Qual a grande dificuldade que nós temos nessa reconstrução do processo penal brasileiro de uma forma científica, autônoma e desarraigado de outras fontes que não sejam os institutos próprios da ciência do processo penal? Bom, vamos lá. Primeiro, eu não consigo conceber um sistema misto. Acho que há aí uma insuficiência conceitual quando parte da doutrina trata como o sistema brasileiro, o sistema processual brasileiro como misto. Por quê? Não existem mais sistemas puros. Eu não posso mais falar no sistema inquisitório puro ou no sistema acusatório puro. Todos os sistemas vão ter notas de inquisitoriedade e notas de um sistema acusatório. Com a evolução da humanidade, os sistemas processuais puros foram superados, né? Então, o que a gente precisa ter uma noção, na minha concepção? O processo, nós temos que lembrar que o processo penal, a apuração penal, melhor que o processo, ele é dividido em duas fases. Uma fase pré-processual e uma fase processual. O que traz no sistema de apuração uma fase inquisitória e uma fase acusatória, construindo assim, para alguns que entendem, esse desenho misto. Ocorre que é preciso ver qual é a nota de toque do sistema. A nota de toque do sistema brasileiro, do sistema processual brasileiro, ou deveria ser, é o princípio acusatório. Isso decorre lá do artigo 129, inciso 1 e demais incisos, nas garantias trazidas no artigo 5º da Constituição Federal, como o juiz natural, como o contraditório, como ampla defesa, impossibilidade de tortura. Inclusive, a gente percebe claramente a evolução do processo penal brasileiro para um modelo acusatório. Evidentemente, tivemos um revés muito grande dentro da construção desse modelo com o inquérito 4.781 e o julgamento da ADPF 572, onde, excepcionalmente, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a possibilidade de um sistema misto. Aliás, o sistema misto, quando os colegas falam em sistema misto, quando começa a estudar, todo mundo se lembra do Código de Napoleão de 1808, onde lá surgiu uma ideia de sistema misto. Na realidade, era uma continuidade, o Código de Napoleão, de um sistema acusatório.
Evidentemente que aquilo que identifica o princípio, o que identifica o sistema, são os regramentos dele. O sistema brasileiro, seja pela Constituição Federal, seja pela reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, salvo o julgamento dessa DPF 572, em razão do inquérito 4781, é de um sistema acusatório, de estrutura acusatória. Não é fácil alterar o Código de Processo Penal, existe projeto tramitando já há algum tempo no âmbito do Congresso Nacional, porque há um jogo de interesses evidente. Existem vários interesses que movem a alteração do Código de Processo Penal. E não sei, pessoalmente, tenho alguma reserva numa alteração radical do Código de Processo Penal, porque não sabemos como voltaria do Congresso Nacional, especificamente em relação ao Ministério Público. Mas é preciso construirmos, se não for possível a construção de um novo Código de Processo Penal, a construção de alterações pontuais. E o pacote anticrime, nisso, a Lei 13.964 de 2019, trouxe um grande avanço em algumas questões referentes ao processo penal, com uma instrumentalização mais moderna, por exemplo, de técnicas especiais de investigação, e em alterações no Código de Processo Penal que reafirmam a existência de um sistema acusatório. Agora, a mudança do Código de Processo Penal é necessária, sem dúvida nenhuma, para sistematizarmos uma forma de apuração de ilícitos penais condizentes ao espírito da Constituição e que traga de maneira clara essa opção pelo sistema acusatório. Mas, reafirmo aqui, não acredito que isso seja fácil e tenho, pessoalmente, alguma reserva numa alteração, nesse momento da história que vivemos, no Código de Processo Penal. Nunca reclame das coisas como estão, porque elas piores poderão ficar, né, doutor Paulo? A gente seguia muito isso quando das nossas intervenções no Congresso Nacional para mudança de qualquer ponto, de qualquer legislação, sempre temeroso, porque as nuances políticas, elas criam pressões muito fortes que muitas vezes não vão ao encontro dos interesses maiores que nós estamos esperando. Doutor Paulo, eu quero agradecer efusivamente a sua participação, dizer que foi uma manhã extraordinária que nós passamos aqui, muito feliz. Claro que a exposição, como eu já disse, foi tão objetiva, clara, didática, nós estamos aqui com os colegas ainda todos presentes, que, ou talvez inibiu alguns de fazer algum questionamento, mas eu acho que foi extremamente produtivo e lúcido as suas ponderações. Eu quero aqui, de público, dizer que lhe tenho como um grande amigo, né, um irmão de Ministério Público Brasileiro, um dos maiores líderes do Ministério Público Brasileiro. Sobre a sua condução, nós tivemos um céu de brigadeiro no Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Olha que você chefiar todos os estados da federação, cada um com seus interesses peculiares, né? Não é fácil. E o senhor soube trabalhar isso com maestria, com muito equilíbrio, com muita sensatez e, acima de tudo, com muita humildade. É isso que eu mais admiro. E, colega, muito obrigado pela sua presença. Gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais para a gente encerrar essa manhã que nós tivemos aqui bastante enriquecedora para o Ministério Público do Ceará. Eu que queria aqui agradecer ao convite, agradecer ao Plácido, que é mais do que um amigo, é um irmão de lutas do Ministério Público Brasileiro, é uma pessoa que, para mim, marcou a minha vida pela lealdade, pelo companheirismo, pela inteligência, pela sensibilidade em tratar assuntos que, por vezes, eram tão pesados no Conselho Nacional do Ministério Público, no Conselho Nacional do Ministério Público e no Conselho Nacional de Procuradores Gerais, que nós vivenciamos momentos muito árduos, muito difíceis, mas momentos que serviram para fortalecer a amizade, o companheirismo,
e o nosso idealismo. Apesar dos anos que todos temos no Ministério Público, e eu me inspirei no Plácido nisso, nós não perdemos a paixão, a fé e o ideal que nos impulsiona a construir algo melhor, deixar um legado para aqueles que vierem depois da gente, para os nossos filhos, para os nossos netos e para aqueles que sequer conhecemos, porque é isso que nos inspira a ser Ministério Público. Agradeço o convite e aqui no Mato Grosso do Sul vocês têm um amigo. Forte abraço. Um abraço, querido amigo. Um abraço aí a todos, ao Alexandre Magno, a toda essa equipe maravilhosa do Ministério do Mato Grosso do Sul. Só para sem perder, um grande abraço para o Magno, que é o atual procurador-geral, que é meu irmão, a Humberto Brits, que antecedeu a mim, porque Sim. Estamos todos aqui como amigo seu e do Manuel. Forte abraço aí. Muito obrigado, Paulo. Felicidades.